Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos à sequência no vídeo 415. E a pergunta é na questão 364. E Kardec pergunta assim, olha, o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Você observa que essa pergunta é uma pergunta com sentido duplo, porque Allan Kardec ele não especifica a qualidade evolutiva do espírito. Ele apenas o classifica no sentido de o mesmo. Você entendeu? Olha só para você ver. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais. O mesmo Espírito. Mas que mesmo Espírito é esse? Quais as qualidades morais e intelectuais desse Espírito? Que nível ele se encontra? Ele é um espírito assim primitivo, selvagem, é um espírito como eu, por exemplo, que me encontro no mundo de provas e expiações, é um espírito que se encontra nos mundos de regenerações. Que espírito é esse? Ah, mas aí, por isso que entra o processo complexo, relativo, quando cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O mesmo Espírito dá ao homem, porque nós temos que analisar. Analisando, o mesmo Espírito dá ao homem. Então, vejamos. O mesmo Espírito dá ao homem. Então, não poderia ser o mesmo Espírito. E sim, a mesma alma. A mesma alma dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Por quê? Porque se fala em espírito, dá ao homem, na condição de homem, o espírito na condição de homem é alma e não espírito. Porque espírito ele encontra-se fora da matéria física. Não sei se você está conseguindo captar por esse ângulo. Então vamos à resposta. Os bons espíritos respondem assim, ó, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado. O homem
não tem em si dois espíritos. É relativo ou não é relativo? É complexo ou não é complexo? Porque é necessário um certo conhecimento para poder realizar, para fazer aqui um certo discernimento. Porque o homem, de fato, ele não possui nem o homem elevado, nem o homem menos elevado, ele não possui dois espíritos, e nem mais que dois espíritos, e sim apenas uma só individualidade, que é o eu, a inteligência, né? O princípio, aliás, o princípio inteligente. Agora, quando se fala em princípio inteligente, gente, é porque nós, na condição que nos encontramos no princípio da inteligência. Então, vamos pensar assim, a inteligência tem 100 quilômetros. Nós, em matéria de inteligência, nós nos encontramos no primeiro metro dos 100 quilômetros de inteligência. No primeiro metro de 100 quilômetros de intelecto, de conhecimento, de moral, de cultura, tudo meio metro, 1 metro, no princípio destas qualidades. Por isso, princípio inteligente. Porque quando nós fomos criados por Deus, isso está muito bem esclarecido. Nós não possuíamos qualidades alguma. Fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Então, nesta questão, o mesmo Espírito, né? Vamos partir pelo que está escrito. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. É lógico que é o mesmo Espírito. É o mesmo o eu. É a mesma unidade. É a mesma individualidade. Porque não existe duas individualidades, 3, 4, 5 individualidades ali agregada a uma individualidade. Olha a resposta. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. Então, quanto mais evoluído, mais sobressai, né, estas qualidades morais, mais ele demonstra inteligência, capacidade, ele sobressai o indivíduo, mas graças à sua evolução, graças o seu aperfeiçoamento. Um homem
inteligentíssimo. Ele possui aquela inteligência toda. É atributo do seu eu, milenarmente conquistado. Milenarmente. Então você reconhece o ser mais evoluído através de suas obras, como por exemplo, reconhece-se o fruto pela árvore. Se você passa próximo a um pé de laranja, você sabe pelas laranjas que é um pé de laranja. Se você passa próximo a um pé de limão, você sabe que é um pé de limão pelos frutos. E assim sucessivamente. A mesma coisa é o indivíduo, é o eu. Por exemplo, Chico Xavier. Apenas um ser individual. Apenas a individualidade. Chico Xavier realizou tudo que realizou durante a sua trajetória física. Apenas uma individualidade. Não havia outros seres agregados à sua individualidade, à tua individualidade. Não havia. Agora, esse processo é relativo. Quando se fala nesse nível, quando de Francisco Cândido Xavier, porque quando se fala no nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, também continua a individualidade. Mas nós temos que entender que já existe no nível de Nosso Senhor Jesus Cristo a expansão do seu eu. A expansão, a integração. Aquela individualidade, ela não permanece restritamente num local. Ela expande como um ovo. Quando você quebra a casca e coloca na frigideira o ovo para ser fritado. Tente colocar o ovo frito dentro da mesma casca para você ver se ele cabe. Eu falo isso porque eu já fiz esse teste. Ele não cabe. Ele expande as moléculas, as partículas. Ele expande. Mas é uma só individualidade. Mas que se espelha, que reflete. O seu reflexo, ele pode se formar onde abrange aquele reflexo. Ele pode formar-se vários corpos, mas dirigido pela individualidade que é o eu, que não se encontra ali naquele momento, mas interligado ao eu, devido à evolução do indivíduo. Não é difícil. Não é difícil isso. É fácil. Então, olha só, como diz aqui os bons espíritos, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. Então, é óbvio que isso
só se dá com o espírito mais adiantado, mais evoluído. Com o espírito menos adiantado, menos evoluído, isso não se dá, porque ele não consegue ainda ter controle de tudo aquilo que acontece com ele. Então, a questão em si é a evolução. Quanto mais evoluído, muito mais coisas o espírito ele consegue realizar, ele consegue fazer. O homem não tem em si dois espíritos, né? Por exemplo, muitas pessoas, até hoje, muitos cientistas até hoje, eu não sei se vocês sabem, muitos cientistas estudam a massa encefálica de Albert Einstein. Não sei se você sabe disso. Porque a massa encefálica de Albert Einstein, ela foi colocada numa vasilha com um produto para que os cientistas pudessem, por toda a eternidade, vamos dizer assim, estudar a origem daquela inteligência que Albert Einstein possuía. A gente respeita, mas a gente sabe que esse processo é a maior prova da ignorância, da falta do conhecimento dos desígnios de Deus. Porque a inteligência nunca esteve alojada na massa encefálica do corpo físico. Ou melhor dizendo, a inteligência nunca que foi e nunca que será atributo do corpo físico, da massa encefálica, e sim atributos do espírito. Por isso é que de vez em quando eu digo que o dia que os cientistas meterem o bisturi no perispírito da humanidade, no perispírito do desencarnado, eles vão conseguir solucionar milhões de problemas que até hoje, no ano de 2021 e no século 21, ainda não foram solucionados. Porque não adianta eles estudar a massa encefálica, porque aquele responsável pela inteligência ali já não se encontra mais. É óbvio que eles conseguem, nestes estudos, grandes avanços, onde eles conseguem descobrir onde alojava-se isso, onde se alojava-se aquilo, na massa encefálica. Mas o atributo inteligência, eles nunca hão de encontrar. Porque a inteligência é atributo do espírito. O intelecto, a moral, a cultura, a inteligência, tudo é atributo do espírito. E que se estudado em vida, entenda-se bem, que se estudado em vida,
consegue-se descobrir na massa encefálica onde determinados atributos encontram-se alojados. É aí que eu queria chegar. Conseguem encontrar-se na massa encefálica onde certos atributos conseguem se encontrar. Porque se eles levam o corpo humano a massa encefálica, intuba o paciente, coloca-se a massa encefálica, é lógico, intubou, ventilação artificial e tudo mais, e eles realizam uma incisão no crânio, e é óbvio que existem certos instrumentos que dentro de um resfriamento da massa encefálica, com certos aparelhos, com sutis toques, eles conseguem, olha como a tecnologia, o intelecto, graças a Deus, o avanço se encontra aqui na Terra. A humanidade está precisando de conquistar a moral, porque o intelecto é uma beleza. Então, sutis toques em determinadas regiões na massa encefálica, eles conseguem, os cientistas conseguem, os neurologistas, cientistas neurologistas, eles conseguem descobrir onde encontra-se aquela região correspondente ao organismo físico. Por exemplo, eles tocam determinada região na massa encefálica. Observa a minha mão para você ver, ó. Eles tocam em determinada região assim, ó, sutilmente. Tuc. Meu dedo faz assim, ó. Tuc. De novo. Tuc. De repente eles tocam em outra região. Tuc. Minha mão faz assim. Deu para você entender mais ou menos? Que todo o controle encontra-se na massa encefálica. Eles conseguem encontrar a região na massa encefálica onde aloja-se o atributo cujo nome chama-se intelecto, inteligência, cultura. Mas durante o período que o espírito ainda se encontra no corpo físico, entubado, ventilação artificial, você entendeu? Resfria-se o cérebro, não sei se você já ouviu dizer isso, e os cientistas, os neurocirurgiões, eles estudam a massa encefálica, eles descobrem a área correspondente ao sistema endócrino, ao sistema nervoso, entendeu? Há muitas outras coisas, mas o indivíduo vivo, depois que o indivíduo desencarna, que o espírito se desprende do corpo físico. Você pode ir lá naquela região e cutucar lá de novo, que a mão continua aberta do mesmo jeito, ó. Olha minha mão para você ver, ó. Tuc. Tuc. Olha minha mão fechada, vamos ver se abre os dedos, ó. Tuc. Tuc. Por que que não abriu? Por que que o dedo não abriu? Porque o que abria minha mão e fechava minha mão, o que mexia o dedo, era o atributo que encontrava-se naquela região
determinada na massa encefálica, que é atributo do espírito. Quando o espírito se afasta do corpo devido ao desencarne, ele, é lógico, o atributo é dele, ele leva com ele toda aquela propriedade. Ele não vai deixar a inteligência, ele não vai deixar a cultura, ele não vai deixar a moral, ele não vai deixar esses atributos que ele levou milhões de anos para conquistar, ele não vai deixar ali acabar como acaba o corpo físico, gente. Isso é atributo da alma, que depois que deixa o corpo físico, passa a ser atributo do espírito. Então não adianta ficar estudando cérebro. Não adianta. Porque deixou o corpo físico, o espírito leva embora com ele. Vamos para o próximo vídeo.